noite, meus amigos. É uma satisfação muito grande retornar após as férias. E claro, quero, embora já no dia 15 de janeiro, desejar a vocês que esse ano de 2019 seja repleto de muitas realizações. Antes da gente iniciar o tema previsto para hoje, eu gostaria de trazer uma notícia. Essa notícia se refere a um tratamento específico para depressão e depressão com bipolaridade. Mais ou menos, diria que mais de 4, quase 5 anos, eu e o Henry, a gente tem estudado esse tratamento, até que ano passado, não faz muito tempo, né? Ano passado, concluímos pela seguridade do método e começamos a utilizar. É um método muito simples, teoricamente, né? Onde se faz uma aplicação endovenosa e, terminada esta aplicação, a partir de uma hora e pouco de terminada a aplicação, começam a aparecer os efeitos, que vão realmente estar instalados em torno de 24 horas após a aplicação e que se mantém pelo prazo de mais ou menos 10 dias. Por isso, se repete o tratamento dentro de uma semana. E o que se tem da literatura é que em torno de 4 a 6 aplicações o paciente se encontra equilibrado. Da nossa experiência, o que posso trazer a vocês é que, tomando de uma paciente há 40 dias presa na cama, sem aceitar tomar banho ou se cuidar ou coisa assim, próprio de uma depressão realmente severa, feita a primeira aplicação, o que notamos é que no transcorrer desta primeira semana, a paciente começou a apresentar um resultado de maior sociabilidade, começou a tomar banho, a se ajeitar, a se arrumar. Segunda aplicação, e coincidiu com o término da licença de saúde da paciente. E após 2 a 3 dias da segunda aplicação, ela retomou o trabalho. Retomado o trabalho, quando ela veio para a terceira aplicação, o comentário dela foi de que, olha, doutor, hoje pela manhã eu levantei um pouco mais cedo e já estive na academia fazendo a minha ginástica de hoje. Isso foi a conversa antes da terceira aplicação. Mas isso é só para dar isso é uma notícia. Estou trazendo a vocês uma notícia de um tratamento para depressão diferente de tudo isso que a gente tem feito e utilizado. Muito bem. A nossa conversa de hoje tem a intenção de retratar a absorção e a reabsorção de glicose. Por que essa colocação de absorção e reabsorção? A glicose ingerida, claro, ingerimos a glicose na alimentação, ela vai ser absorvida no intestino. Mas veja que pela corrente sanguínea ela vai passar pelo rim. E quando passando pelo rim, o rim expele toda a glicose que cai nos seus canais e dentro destes canais do rim ela vai ser reabsorvida. Por isso, o termo absorção e reabsorção. Absorção
no intestino, reabsorção lá no rim. Ora, como é que é feita essa absorção ou reabsorção da glicose? A glicose, para ser absorvida, ela se liga à proteína, a uma proteína específica que vai fazer o transporte da glicose para a luz do intestino para o interior da célula. Desta célula para o extracelular e para o interior de outras células e assim por diante. Muito bem. Esta, que não é esta, mas são estas proteínas que fazem este transporte, se dividem em duas famílias. Uma família é anota agora aí, S de sapo, G, L, T, sódio, glicose, like transporter. Então, é um transportador, é tipo um transportador, é como um transportador, por isso é cotransportador de glicose e sódio. Isso é uma proteína que vai levar a glicose da luz do intestino para dentro do enterócito. Muito bem. Ora, este transporte através desta proteína será feito via sódio, transporte de sódio. O sódio fora da célula tem uma concentração muito grande, sempre maior do que dentro da célula. Por isso, esta proteína se liga à glicose, mas se liga ao sódio. E aí ela vai transportar, como que transportando o sódio e levando a glicose de carona. Nós temos deste tipo de proteína dois tipos, SGLT1 e o 2. O 1 é muito específico para a glicose, mas tem uma velocidade de transporte mais lenta, enquanto o 2 não é tão específico à glicose, mas tem um transporte maior, a velocidade de transporte é maior, além de que no 2 eu tenho um sódio para uma glicose no transporte, no 1 eu tenho 2 sódios para uma glicose fazendo o transporte. Então, esta proteína vai fazer um transporte da luz do intestino para dentro da célula, utilizando então o transporte de sódio. Ora, veja bem, isto tem alguma importância? Tem, porque veja que eu não citei nesta explicação do transporte da glicose, eu não citei se este momento é um momento onde nós estamos no pós-prandial, ou seja, esta pessoa acabou de ingerir um punhado de glicose e por isso o intestino vai estar lotado, vai estar numa alta concentração de glicose, concentração essa superior a que está dentro da célula. E aí o transporte vai acontecer. Ou, se nós estamos com a pessoa dormindo já há várias horas, ou seja, a luz do intestino já quase não contém mais glicose, ou seja, tem uma baixa concentração de glicose, uma concentração até menor do que aquela concentração de glicose dentro da célula, mas ainda assim a concentração de sódio é maior do que a dentro da célula e por isso eu vou ter o arrastar da glicose
mesmo contra a concentração, ou seja, levando glicose de uma menor concentração para uma maior concentração, porque eu estou usando o transporte de sódio e acoplando a glicose, pondo de carona a glicose nesse transporte. Então, um transporte que vai acontecer quando a concentração está maior indo para menor e que vai continuar acontecendo quando a concentração estiver menor indo para uma concentração maior, contra um gradiente de concentração então. E com isso nós temos aí um tipo de proteína que vai fazer este transporte. Esse sódio glicose cotransportador tipo 1 é o que nós temos na parede do intestino, no ápice das vilosidades do intestino. E nós também vamos ter lá no rim, só que lá no rim nós vamos ter assim o SGLT, ou seja, sódio glicose cotransportador 1, e também temos o 2, sendo que o 2, pela velocidade dele, ele vai transportar, ou seja, ele vai reabsorver a glicose para que não seja jogada fora na urina, numa velocidade muito grande. Por isso 90% dessa reabsorção será feita pelo SGLT2, 10% fica pelo SGLT1. Muito bem, isso é muito importante. Vou repetir porque dentro deste raciocínio vai estar toda a nossa conversa e toda a teoria para o uso ou não desta medicação, por exemplo, no emagrecimento. Então veja, lá no intestino eu tenho sódio glicose like transporter, ou seja, um cotransportador de glicose e sódio tipo 1, que pega a glicose da luz do intestino e joga para dentro da célula. Lá no rim, essa glicose é jogada, como que jogada fora, para ir embora pela urina. Isso é natural. E aí, nos túbulos renais, nós vamos ter a reabsorção desta glicose. Isso também acontece, por exemplo, com sódio, acontece com outros elementos. Então veja, lá nós vamos ter uma reabsorção desta glicose, porque se ela não fosse reabsorvida, ela seria jogada fora no momento que a gente fosse urinar. Na urina ia sair esta glicose. Muito bem, não vamos uriná-la porque nós vamos ter este cotransportador sódio-glicose, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, sendo que o tipo 2 vai reabsorver em torno de 90% da glicose, sobrando para o tipo 1 em torno de 10% desta glicose. Tipo 1, o mesmo do tipo 1 lá do intestino. Tipo 1 lá no intestino absorvendo, tipo 1 reabsorvendo em torno de 10% no rim. E os 90% do rim, tipo 2. Sódio, glicose, cotransportador, tipo 2. Em torno de 90% da reabsorção da glicose renal feita por esta proteína. Ora, e são só este tipo de proteína que fazem absorção e reabsorção de glicose? Não, não. Este é um tipo característico
que leva o sódio e aproveita, leva a glicose de carona. Mas nós temos outras proteínas, os chamados GLUT. GLUT de 1, GLUT 2, 3, 4, 5, 6, até GLUT 12, que é a glucose transporter, transportador de glicose. O outro lá era co-transportador de sódio-glicose. Este é um transportador de glicose e que recebe a numeração de 1 até 12. E essa numeração varia segundo a função, a forma de funcionamento. Eu vou passar com vocês aquilo que nos é mais importante. Importante do assunto de hoje, ou importante até para que eu possa raciocinar com um diabetes, eu possa raciocinar com um diabetes tipo 2. Ora, este GLUT tipo 1, tipo 3, tipo 1 e tipo 3 aparece no recém-nascido ou no feto, aparece no cérebro, que dão permeabilidade para a glicose entrar sem nenhuma dificuldade, portão aberto. Tipo 2, GLUT tipo 2, nós temos na parede do intestino. GLUT tipo 2, repito, nós temos, por exemplo, na parede do intestino. E como é que é a função dele? Esta função se manifesta conforme a concentração de glicose. Então, quando eu tenho uma alta concentração de glicose na luz do intestino, o GLUT2 está aberto, ou seja, eu tenho expressa na membrana da célula o GLUT2, e ele então faz o transporte desta glicose para dentro da célula. Conforme diminui a concentração, a expressão do GLUT2 diminui. Também é o GLUT2, por exemplo, que nós vamos encontrar no pâncreas. No pâncreas. E aí, olha que legal, no pâncreas o GLUT2, que depende da concentração de glicose para a sua expressão, para o seu transporte, para a velocidade do seu transporte. Então, quando eu tenho mais glicose, eu tenho uma expressão maior do GLUT2, que transporta mais glicose. E aí a célula beta-pancreática vai fazer o quê? Qual é a função dela? A produção de insulina. E ela então vai produzir mais insulina. Ou seja, conforme eu tenho a concentração aumentada de glicose, eu tenho uma produção aumentada de insulina. Legal, né? Muito bom. Mas por falar em insulina, nós já citamos o GLUT1, 2 e 3, vamos ao GLUT4, que é o último que nós vamos nos ater, porque os outros ainda têm uma função pouco conhecida, enfim. O que nos importa e o que mais nos importa em termos de GLUT é o GLUT4. O GLUT4 é uma proteína, é uma satisfação, eu vou interromper um minutinho, uma satisfação muito grande de ver presente o meu irmão do coração, Henry Okigami, acaba de entrar, está entre nós. Eu mando a ele o meu abraço, muito obrigado pela presença. Saudade, do fundo do coração. Então, eu estava aqui falando a respeito de GLUT, e o GLUT4 é um GLUT que é dependente de insulina. Veja, até agora, quando eu falei de GLUT1, GLUT2, de GLUT3, eu não citei insulina, porque eles não são dependentes de insulina. O GLUT4 é dependente de insulina. Esta proteína chamada GLUT4, ela existe
dentro da célula, no citoplasma da célula, e vesículas, e que quando nós temos a insulina se ligando ao receptor de parede da célula, ele vai produzir. Agora eu vou me reportar à nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos de alguém que era segundo mensageiro da insulina. E nós vamos ter o PI3 quinase, a enzima, produzindo essa ação que é a translocação desta vesícula. Então, só para não perder o raciocínio, eu estava falando do inositol, fosfato inositol 3 quinase, e que vai fazer a translocação da vesícula até a membrana. E aí nós vamos ter expresso na membrana a proteína GLUT4. É esse GLUT4 que vai pegar a glicose e transportar para dentro da célula. Mas veja que esta expressão do GLUT4 na parede da célula é uma expressão que depende de que a insulina se ligue ao receptor, que exista um segundo mensageiro, que é fosfoinositol, e que faça a translocação dessa vesícula até a parede celular. Porque esse GLUT4 está dentro de uma vesícula lá no citoplasma, ele não está na parede. E ele vai para a parede, ele vai ser translocado para a parede por esta ação da insulina e do seu segundo mensageiro. Aqui na parede, então, eu tenho a expressão de GLUT4 e que vai captar esta glicose. Aonde eu vou encontrar esse GLUT4? Ora, eu vou encontrar esse GLUT4 no tecido gorduroso, tanto branco quanto o marrom. E eu vou encontrar isso na musculatura esquelética e na musculatura cardíaca. Então, nesses lugares em especial, eu tenho a expressão de GLUT4. Então veja, pensando nesse raciocínio, que não é do nosso tema de hoje, mas não podemos perder de vista essa situação, esse raciocínio. Veja que quando eu tenho uma resistência à insulina, eu vou ter uma translocação diminuída, eu não vou ter essa translocação e eu vou ter então um número menor de GLUT4 expresso e por isso eu vou ter um transporte diminuído de glicose para o interior da célula. Então isso o GLUT4. Muito bem. Mas voltando então ao nosso tema, reafirmo, Henrique, legal, hein? Muito satisfeito com a sua presença. Mas, continuando, então, veja, nós tínhamos a absorção lá no intestino da glicose, vai cair na circulação, roda o nosso corpo, vai ser usada para uma glicólise anaeróbica ou aeróbica na mitocôndria, vai ser usada para a produção de energia, e etc, etc, etc. Muito bem. Quando nós temos uma quantidade grande de glicose, então nós temos uma hiperglicemia, uma alta quantidade, ou mesmo que não seja tão alta, mas que seja permanente, que seja duradoura, nós vamos começar a ter alguns efeitos da presença desta hiperglicemia. Um deles, por exemplo, é a reação de glicose com proteína, a glicação, né? Outro exemplo disso é a transformação de glicose para VLDL. Veja, então,
interessantíssimo pensar que eu vou aumentar o meu peso, eu vou engordar quando eu tiver uma disponibilidade maior de glicose do que aquela que eu estou gastando. Então, se eu como mais do que eu gasto ou do que meu metabolismo consome, então eu vou ter um aumento de peso. Ora, se eu diminuir a quantidade de glicose, então diminui doce, não é isso que você fala para todos os seus pacientes e amigos? Olha, vamos diminuir o açúcar que você vai emagrecer. Low carb, ou vamos tirar esse açúcar, vamos tirar o açúcar do açucareiro, vamos tirar o refrigerante, vamos tirar o sorvete, doce, etc. Então, quando você tira, quando você diminui a quantidade de açúcar disponível ao seu organismo, você acaba emagrecendo. Voltando então ao nosso tema de hoje, quando eu olho para o meu rim e vejo que a glicose é lançada, vamos chamar assim, é jogada nos canais para ser excretada, entre aspas, se ela não for reabsorvida, e aí a reabsorção vai acontecer 90% pelo cotransportador sódio-glicose 2. Ora, se eu inibir esse cotransportador de glicose sódio-glicose, se eu inibir este cotransportador e ele então não reabsorver esta glicose vai continuar e vai aparecer na urina, vai ser jogada fora, em torno mais ou menos, em média, de 78 gramas jogado fora ao dia. Ou seja, com isto, eu diminuí a quantidade disponível de glicose dentro do meu metabolismo. E aí vem a pergunta, isto emagrece? Claro que emagrece. Eu diminuí a quantidade de glicose disponível no meu metabolismo. Então eu vou emagrecer só com isso? Não, lógico que não. Nós teríamos que levar em consideração, evidentemente, um pool de condições, a atividade física, a quantidade de glicose que eu estou ingerindo e assim por diante. Mas o tema de hoje era só no sentido de analisar se inibindo a reabsorção de glicose lá no rim, se isto traria alguma facilitação ao meu emagrecimento. Claro que traz, não só ao meu emagrecimento, mas vai trazer uma diminuição da concentração de glicose no sangue, porque o sangue passou pelo rim, a glicose foi excretada e não foi reabsorvida, foi excretada realmente, saiu lá na urina. Então, a dosagem de glicose do meu sangue diminuiu. E eu devo olhar isto só a nível de emagrecimento? Não, claro que não. Eu devo olhar isso a nível de que eu vou conseguir diminuir a glicemia do meu paciente, seja esse paciente um diabético, seja este paciente um diabético tipo 2, seja esse paciente um obeso, associado ou não a estas condições anteriores. Então, claro que ao inibir o cotransportador de sódio-glicose tipo 2, nós vamos conseguir estes efeitos. Existem inibidores para isso? Existem sim. Nós temos à disposição, ainda aqui no Brasil, de alguns exemplares neste sentido. É só entrar
num site de pesquisa e colocar inibidores de glicose, nós vamos encontrar isso. Posso falar para vocês que, por exemplo, Farxar é um dos exemplos, Jardiance é um outro exemplo, enfim, mas é só entrar lá, nós vamos encontrar um punhado de exemplos de inibidores de cotransportadores sódio-glicose tipo 2. Lembrando, cotransportador de glicose, sódio-glicose tipo 2 é o que faz reabsorção de glicose nos túbulos renais. Ele não é o que faz a absorção lá na parede do intestino. Ainda aproveitando para fechar, para terminar este nosso assunto, eu diria que a utilização de altas quantidades de gordura na alimentação vai fazer uma diminuição da translocação do GLUT4 para a parede. Outro exemplo ainda dessa translocação diminuída seria, por exemplo, um exercício muito exaustivo que acaba levando à lesão muscular. E aí, nestas células musculares, eu vou ter estabelecida uma inflamação e, por isso, eu vou ter uma translocação das vesículas de GLUT4 para a parede diminuída. Tudo isso reflete numa chamada resistência à insulina, porque a insulina aconteceu, se ligou no receptor, mas o GLUT4 não apareceu para transportar a glicose. Resistência à insulina. Bom, o que eu tinha para trazer a vocês então hoje era esta conversa a respeito de transportadores de glicose. Posso me utilizar deste raciocínio para melhorar a glicemia do meu paciente e até posso utilizar desta teoria para auxiliar o emagrecimento do meu paciente que esteja obeso. Foi um prazer muito grande, meus amigos. Um grande abraço, um forte abraço a vocês e muito obrigado, tudo de bom. Boa noite.